Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, né? Que Deus possa estar abençoando grandemente você, a sua casa, a sua família. Eu gostaria de compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, uma reflexão, né? Uma inspiração, um insight que o Espírito Santo colocou no meu coração, no meu intelecto, para que eu possa compartilhar com você. E eu gostaria exclusivamente de estar falando dessa pessoa, né, do Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, esse Deus que está conosco, né? O Senhor Jesus falou que era necessário que ele fosse. Se ele não fosse, o Consolador não viria. Mas ele foi e ele enviou o Consolador, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, né? O Espírito que é aquele que começou o trabalho da igreja ali em Atos capítulo 2 e que continuou com os apóstolos, com discípulos e continua na igreja contemporânea. O Espírito Santo maravilhoso, prometido lá no Velho Testamento, em Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus usou ali o profeta Joel para falar que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, né? Nós vemos numa narrativa bíblica que o Espírito Santo não estava com todos os homens no Antigo Testamento, era simplesmente com os profetas, com os sacerdotes, com aqueles homens vocacionados e chamados por Deus. Não estava com todo o povo de Deus, povo-nação que eu falo, né? Hoje não. A Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. E Pedro, ali na pregação, ali em Atos capítulo 2, no versículo 39, diz que a promessa é para todos quanto Deus chamar. Então Deus ele não faz exceção de pessoas. Se você é um salvo na pessoa de Jesus, você tem a promessa do Espírito Santo, né? É o penhor da nossa herança, como diz Paulo lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. Por isso que Paulo fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele é a confirmação de que você é um salvo na pessoa de Jesus, que você pertence à família de Deus e que você agora é um filho de Deus, faz parte da família de Deus. O texto que eu quero ler é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Tem algumas linguagens que falam o bem próprio, né? O bem comum. Ou o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil, para ter uma utilidade. Então, quero falar dentro desse âmbito, né? Desse sistema que é a igreja hoje em dia, né? A igreja evangélica protestante, que prega e fala muito do Espírito Santo. Então, mas as pessoas pensam que o Espírito Santo só vai usar aquele que prega na igreja, que fala na igreja, no culto, dirige culto, aquele que canta, que faz louvor, aquele que é músico. O Paulo está falando aqui, e esse texto é sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim, sendo derramado e manifestando os seus dons, né? Aqui, né, dentro desse texto, fala sobre dons de língua, variedade de línguas, a profecia, né? Vários dons o Espírito Santo, mas a manifestação dele é para ter utilidade. Para mim, é ser uma pessoa útil. Sou homem, né? Sou marido, sou pai. Então, a minha utilidade não é somente no culto, na igreja, quando eu estou lá reunido com a minha família, com os irmãos. Não, a minha utilidade é aqui dentro de casa, junto com a minha família, sendo um bom esposo, um bom administrador, um bom marido, cuidando, zelando, né, da família, sendo um bom pai, cuidando e amando dos meus filhos, né, estando dentro da família. Às vezes a gente está próximo de parentes de sangue, seja irmãos, seja sogra, seja sogro, é de qualquer ordem. Então eu tenho que ter essa utilidade. Não é eu sou uma pessoa normal aqui na minha casa e lá na igreja eu sou energizado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo de fato habita dentro do meu ser, na minha vida, ele habita. Né? O apóstolo Paulo fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em mim, eu vou ter utilidade no dia a dia, na casa, no cotidiano, no trabalho, onde eu estiver. Seja o homem, seja a mulher, seja o filho, seja a filha, né? Então, o Espírito Santo usa a gente visando, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim
proveitoso. Então você tem que ter proveito, né? É muito legal, é muito bacana. Eu gosto muito, minha família gosta, né? A gente vai pro culto, a gente louva, adora. Assim, tá naquela atmosfera, né, do Espírito Santo que é maravilhoso. É um agir do Espírito Santo, né, dentro da igreja, mas também fora da igreja. A gente precisa entender, compreender isso. As pessoas acham, hoje virou um status quo, parece, né? Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer estar lá na igreja, estar envolvido com o culto, tá com a parte de louvor, com a parte de cântico. Hoje tem essas coreografias em algumas igrejas, mas qual a utilidade de fato? E a utilidade do evangelho é resgatar a alma, é salvar as pessoas. O intuito do evangelho é pregar o evangelho às pessoas, ao ser humano, e o ser humano tem um encontro com Cristo, e a partir daí ser reconciliado com Deus, se tornar uma nova criatura, um salvo na pessoa de Jesus. Então nós somos instrumento de Deus. Nós podemos ter vida assim social na igreja, muito legal, muito bacana, mas a utilidade dos dons é benefício das pessoas, do ser humano. Então eu não posso usar o dom do Espírito Santo, seja a variedade de língua, seja a profecia, para trazer uma vanglória para mim. Então, o irmão fulano, o irmão Beltrano, o irmão Cicrano, né? O irmão Joãozinho lá é muito usado em profecia. A irmã Maria lá, nossa, ela ora e Deus na hora responde. Então, a função do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Não é fazer de você um popstar, né? Um bambambam. Bam, bam. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O ser humano, por qualquer coisa, ele se vangloria. E hoje que se fala tanto, né, em narcisismo daqui, narcisismo dali, então a gente deve tomar muito cuidado, sabe? Esses lugares que acomoda a gente, é uma multidão, uma aglomeração, assembleia, né? Aquele povão. Então, nós temos que ser humildes. Jesus Cristo nos ensinou a ser humilde. Jesus Cristo foi guiado, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele conduziu ele até para o deserto, aí na tentação. Então ele teve uma vida plena, cheia do Espírito Santo. E o Paulo fala em Efésios para a gente não embriagar com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, uma das características dela é ser humilde, tá pronto para servir, ser um instrumento de Deus, mas um instrumento de Deus não para se aparecer no culto, para se aparecer numa igreja, para se aparecer no congresso. Então você tem que ser útil. E a gente, a obra de Deus, ela é como uma engrenagem, uma roda, ela tem que ir girando. Então nós fazemos parte, né? Uns pregam, uns ensinam, outros cantam, outros louvam, outros têm a parte social, né? Que estão envolvidos nisso. Então, o Espírito Santo não está só no que prega lá na frente, no pastor, no líder, no cooperador, no ancião, no diácono, seja lá que igreja que for, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Congregação Cristã, Batista, Metodista. Então, o Espírito Santo, ele cuida do corpo de Cristo, que somos nós, o qual Cristo é o cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Para a gente não se achar melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. A sociedade faz acepção, a sociedade vale quanto pesa, né? Que é a pessoa que tem muitos bens materiais, ela é mais visada, ela é mais falada, ela é mais procurada. Na igreja, no corpo de Cristo, na família de Deus, isso não significa nada. Então, o que significa é a gente entender o propósito de Deus, o chamado de Deus, se colocar na posição e entender isso que Paulo está falando aqui. Então, Deus vai me usar em vários dons, Deus vai usar você, a sua família, seja lá quem for. Então, mas a gente tem que entender isso. Não adianta na igreja ser um bom pregador, um bom cantor, um bom louvorista, mas dentro de casa eu não tenho utilidade nenhuma, eu sou um péssimo marido, sou um homem arrogante, prepotente, trato mal os meus filhos, então sou um antropocêntrico que só penso em mim, não priorizo a minha família, né? Tudo aquilo que eu tenho vontade de comprar, se eu conseguir comprar, amém, mas eu devo priorizar a minha casa e a minha família. É o maior tesouro que um homem pode ter, né? Lá no Salmo 127 fala da família, dos filhos como herança. Então, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que entender isso que Paulo fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito é dada para a gente ser útil, ter utilidade. Você já viu uma pessoa sem utilidade nenhuma? Meu Deus do céu, que ser humano que é aquele?
como que fala, é um parasita, é um dadá, nunca basta. Não, a gente é instrumento de Deus, a gente busca conhecimento, busca experiência, né? A gente, no decorrer da nossa vida, a gente adquire experiência para a gente estar passando e transmitindo essas experiências. Esse dia mesmo, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa, né? Saiu uma pedra do meu canal e eu não senti dor nenhuma. Então, foi uma experiência com Deus. Eu sou um servo de Deus, eu acredito que Deus ouve as nossas orações. Coloquei a minha oração diante de Deus, passei por um momento difícil e Deus me deu esse livramento. O Salmo 50, versículo 15 fala assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu invoquei a Deus, ele me livrou e eu vim glorificar ele. E é dessa maneira. Então a gente tem que entender o propósito de Deus, o chamado de Deus e o agir de Deus. Esse negócio de Deus fazer de você um instrumento só lá na igreja, ó, você tome cuidado com isso, porque você está tendo uma duplicidade de caráter, né? Tá tendo uma vida fragmentada. Você é o bom, você é o cara da vez, você é o bola da vez, o cantor canta bonito, nossa, né? Meu Deus do céu. Mas na sua casa, no dia a dia, onde você está envolvendo com as pessoas, você é um cara arrogante, prepotente, como que o Espírito Santo vai te usar? E que espírito que está te usando, né? Tem que perguntar, porque o Espírito Santo é sensível, porque Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pessoas arrogantes, prepotentes, iracunda, não perdoa. Pessoa faladeira, sabe? Como que fala? Que gosta de boataria, de chacota, de leve trás. Usa a língua só para atacar as pessoas, não usa a língua para edificar. Como que o Espírito Santo vai usar você? Você tem que fazer para você mesmo. Isso daí pode ser emoção sua, talento, às vezes, que você tem, oratória boa, mas o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Às vezes é tudo uma carne que você está fazendo, tudo obra da carne. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é muito sério isso aqui, é uma palavra boa de edificação, mas é uma palavra de admoestação, para mim entender que eu não sou melhor que ninguém, que o Criador do universo, o Salvador do mundo, ele lavou os pés do apóstolo Pedro, ele andou sentado numa jumentinha. Jesus, como Salvador e Senhor, nos ensinou o caminho da humildade. Jesus foi tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus, desde o seu nascimento, que foi sobrenatural, até a sua morte na cruz. E nos deixou este exemplo de humildade, de entender o propósito de Deus e saber qual é a utilidade. Jesus entendeu a utilidade dele, ele nasceu como Salvador, ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Nós temos um propósito, nós temos um chamado, uma vocação de Deus. Devemos ler a palavra de Deus, devemos ler esse texto que Paulo está falando aqui. Se você quer entender o Espírito Santo, você acha que você não foi batizado com o Espírito Santo, que você não tem dom ainda, leia esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Aqui Paulo está demonstrando a igreja de Coríntios, porque era uma bagunça só. Era só gente falando em língua desenfreada, não entendia o propósito. A língua estranha é um dom dado pelo Espírito, concedido pelo Espírito. A gente tem que entender. Eu não preciso ficar falando em línguas altas, gritando, berrando, a não ser que seja uma vigília, algum culto diferenciado. Agora, num culto público, se eu tenho dom de línguas, eu posso falar em línguas baixas com Deus, porque é uma comunicação minha com Deus. Eu falo mistério, só Deus entende o que eu estou falando. Então, vamos ler aqui esse texto, vamos compreender os dons, a manifestação dos dons, mas o propósito do dom é para a gente ter utilidade, e não somente nas quatro paredes de um templo chamado igreja. A gente tem que ter utilidade na casa, na família, no trabalho, na sociedade, aonde a gente estiver. Jesus falou que a gente é a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Era essa palavra que eu tinha que compartilhar com você nesse dia. Que Deus possa abençoar ricamente você, a sua casa e a sua família. Continue acompanhando o Jefferson Noronha nas redes sociais, toda quarta e todo domingo aqui, sempre trazendo uma palavra para edificar você, a sua casa e a sua família. Deus abençoe.